Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar de volta aqui no canal Promessas, a TV do seu jeito, com mais uma edição do programa de Pel na TV. Ao lado do meu pastor presidente, pastor Neuto Pereira Abreu. Pastor Neuto, a paz do Senhor, alegria poder estar de volta. A paz do Senhor, pastor Elias, pastor Nando, alegria realmente estar aqui para poder trazer mais uma palavra de Deus e de orientação para os nossos ouvintes. Pastor Nando, a paz do Senhor, alegria poder tê-lo de volta aqui no programa de Pel na TV. Pai do Senhor, pastor Elias, Pai do Senhor, meu presidente, pastor Newton, uma satisfação estar de volta no programa de Pel na TV, falando aos telespectadores do canal Promessas. Maravilha, nós vamos falar hoje sobre família. Família é um tema polêmico, mas de suma importância para a sociedade. Ninguém consegue viver sem família. Então, o nosso tema de hoje é família. O que é família? Qual a importância da família para a sociedade? Pastor Neuto, a gente já começa a primeira pergunta para o senhor. Qual é a função da igreja na família hoje? A família é a instituição mais importante da Terra. Se formos colocar com prioridade a vida das pessoas, então, primeiro é Deus, segundo a família, e em terceiro vem a igreja. Família é o que existe de mais importante e especial na Terra. Sem a família não existe a sociedade. Então, esse tema é de suma importância, pois a família é o organismo mais importante da Terra. Então a igreja ela tem uma importância muito grande, porque os lares hoje têm enfrentado muitos ataques malignos. A gente percebe que a família tem sido perseguida em todos os departamentos, em todos os momentos. Pastor Nando, o senhor como advogado e pastor, o que o senhor tem a dizer com relação a isso, com relação aos terríveis ataques que as famílias estão sofrendo nesses últimos dias? Pastor Elias, nós como igreja de Deus na Terra, entendemos a família como o primeiro propósito de Deus na Terra. Deus colocou no Éden um homem para cuidar do jardim e logo depois deu a ele uma adjuntora, uma esposa. E a partir daí surgiu a família que nós conhecemos e reconhecemos. Essa família natural que a Bíblia protege, instituiu, ela tem sido atacada realmente. À luz do direito, nós reconhecemos a família, no caso do Brasil, que está lá no artigo 226 da Constituição Federal de 88, que é a família constituída por um homem e uma mulher e a sua prole e os seus filhos. Obviamente que de um tempo para cá tem surgido novidades aí, alguns juristas, inclusive, defendendo a colocação, a interpretação da família com base em outros princípios constitucionais, como, por exemplo, a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia e etc. Mas, na igreja, nós reconhecemos a família constituída por Deus, que é um homem, uma mulher e os seus filhos. E essa família tem que ser protegida por nós, homens de Deus, mulheres de Deus, que temos a tarefa de apregoar para o mundo de hoje, para o Brasil de hoje, a família defendida por Deus e pela palavra de Deus. Não podemos deixar que esses ataques venham prevalecer, no âmbito da igreja, defendermos a instituição família que a Bíblia protege. Maravilha. Você que está nos acompanhando aqui pelo canal Promessas, muito obrigado pelo carinho. Pastor Neuto, o pastor Nando disse com relação à família baseada lá em Gênesis, Deus criou homem e mulher, unindo-se, formam uma família, aí começa o que Deus desejou, o que Deus criou para o homem. Qual é a função da igreja hoje para proteger a família? O espiritual. É importante uma igreja, uma família espiritual? O senhor acha que a igreja tem a função de trazer espiritualidade, e a espiritualidade ela ajuda no sucesso de uma família? Igreja, religião, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque a gente percebe que o povo prega hoje é o seguinte: a família não precisa de Deus. O senhor concorda com isso ou não? Sem Deus não somos nada.
O próprio Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Deus é a origem de tudo, da felicidade, e é o patrono da família. Lá no Éden, Satanás tentou roubar a felicidade. Satanás vem trabalhando incansavelmente contra a família. Assassinatos e uma série de consequências. Mas Deus, que é soberano, que é todo-poderoso, Ele tem controlado a família. E a igreja, como instituição divina, é bom que se diga, ela tem o seu papel social muito importante. A religião é muito importante na preservação dos princípios bíblicos, dos princípios familiares, dos princípios cristãos. A Bíblia é rica em orientação para a família. Essa família, que é composta de pai, mãe e filhos, a Bíblia diz o papel de cada um dos membros da família, do pai, da mãe e dos filhos. E ela diz: ensina o menino o caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que você ensina a respeito de Deus nos primeiros anos de vida para a criança, ela jamais esquecerá. Lá na frente, quando ela estiver adulta, que ela vai fazer a sua opção, inclusive, com a questão religiosa, ela terá aquele referencial sempre de poder se lembrar de que aprendeu a respeito de Deus. Isso é muito importante. Então a igreja é uma agência de Deus na terra para poder educar as pessoas nos princípios estabelecidos por Deus, e que a maioria das sociedades, como o pastor Nando estava falando, a nossa Constituição, ela define o que é família. Infelizmente, algumas alterações vêm sendo feitas, mas a igreja está firme no seu propósito, defendendo a família natural, defendendo a família original, família, pai, mãe, filhos, marido, esposa e seus filhos. Essa é a família. E essa família precisa ter Deus. Precisa ter Deus. Porque a família que está constituída e que vive em um lar, lar não é casa para morar. Lá é o local, é a convivência, a relação das pessoas. Deve ter pelo menos 4 coisas importantes: paz, alegria, harmonia e amor. E eu não conheço e não existe na terra outra instituição capaz de ensinar e orientar e promover essas virtudes, a não ser a igreja. Você que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho. A gente vai para o intervalo, você vai acompanhar a programação da nossa matriz, a gente volta já já com esse assunto, e daqui a pouco a pergunta é essa: qual é a função pedagógica da igreja na vida da família? Até já, não saia daí. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. Domingo, às 18 horas, culto da família. Acesse portaladpel.com.br. ADPEL, Igreja Assembleia de Deus do setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180.
Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do programa e último bloco do programa com o tema família. Antes do intervalo, pastor Nando, eu falei com relação à pergunta: qual é a função pedagógica da igreja na vida da família? Uma das funções da igreja é ensinar. Mesmo que muitas vezes a sociedade ou os princípios legais caminha para outra direção, contrária ao que diz a Bíblia, a família original, a nossa função é ensinar, pelo menos pelo exemplo, ministrando a verdade, né, e influenciando as famílias, começando pelas nossas, as que estão dentro da igreja, as que pertencem à igreja, e automaticamente essas famílias influenciam as famílias da sociedade em geral. Então, a primeira função que eu enxergo pedagogicamente da igreja é essa influência através do ensino, do comportamento, que vai atingir toda a sociedade aí de maneira geral. Maravilha. Falando nessa influência da igreja, a ADPEL tem crescido, tem feito a diferença, e nós vamos ter agora, né, pastor, nesse mês de agosto, um evento aqui na nossa igreja. Eu fico muito feliz, porque o senhor é ousado, é corajoso e tem sido correspondido, que é o Seminário da Família, com a presença da Cris Poli. Para você que não sabe quem é Cris Poli, é a Super Nani, né, pastor? Nos dias 11 e 12 de agosto. Fala um pouquinho para a gente com relação a esse evento. E também o Guilherme Shelby, né? Esses dias são dias em que se comemora o aniversário desta igreja, o terceiro aniversário deste templo. E pensando na família, nós definimos de trazer autoridades na área da educação infantil, na área da proteção da família, e convidamos duas autoridades, a Super Nani, que é uma educadora, a arte dela é educar com amor e limites, e o doutor Guilherme Shelby, que é um procurador da República, que vem falar sobre a prevenção da família com relação à criminalidade infantil, infanto-juvenil. Essas duas autoridades estarão aqui dias 11 e 12 de agosto para transmitir a um plenário aqui lotado, esta igreja, para pais e mães que queiram obter informações e conhecimento a respeito de como lidar com sabedoria, com proteção aos seus filhos, à sua família. Muito bem, então, maiores informações com relação a esse evento, o Seminário da Família, nos dias 11 e 12 de agosto. Você vai obter as informações, tem um telefone na sua tela, é só você ligar e você vai ter maiores informações com relação a esse evento, com a Cris Poli, a Super Nani e o Dr. Guilherme Shelby, que estarão aqui conosco nesse Seminário da Família. Maiores informações é só você ligar, que nós teremos o maior prazer em atender você. Nós chegamos ao final de mais um programa, pastor. Muito obrigado pela presença, por me dar a honra de estar com o senhor aqui. Muito obrigado e uma satisfação falar com você. Você é o nosso alvo principal e que Deus te abençoe e guarde você e guarde a sua família. Pastor Nando, muito obrigado. Até o próximo programa. Eu que agradeço, pastor Elias, é sempre uma honra estar ao lado do senhor, comentando mais uma vez sobre a palavra de Deus, sobre princípios religiosos ao nosso povo, aos nossos telespectadores. Que Deus abençoe você, a sua família. Você tenha uma excelente semana. Maravilha, eu quero aproveitar aqui esse espaço que nós temos aqui no canal Promessas para te convidar para estar conosco nas nossas reuniões aqui na nossa matriz. Nós temos 3 reuniões por semana. A primeira é domingo, um culto abençoado. O culto começa às 18 horas, com a palavra do nosso pastor presidente, pastor Neutro Pereira Abreu, um louvor abençoado. E ainda, na terça-feira, o culto de ensino, né, pastor? O culto daquela palavra forte. E na quarta-feira... A quarta-feira da vitória. Maravilha. São as nossas reuniões. Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe.